e de certa forma nos tornamos meio que atraídos por aquilo que os nossos olhos veem, mas somos mais ricos e ditosos quando somos atraídos por aquilo que os nossos olhos não veem, não contemplam, porque tudo que os nossos olhos veem são coisas finitas, são coisas breves, são coisas passageiras. O que atraiu a vida desses discípulos a seguir Jesus, enfrentando até mesmo a morte, não foi nada que os seus olhos pudessem contemplar, mas aquilo que o Espírito de Deus pega das profundezas do próprio Deus e revela para o homem. Deus criou o homem e a mulher, imagem e semelhança de Deus, e com tudo isso Deus deseja nos trazer de volta o estado de santidade original e de comunhão plena com o Todo-Poderoso. A presença de Deus nos traz paz, harmonia, nos traz alegria, nos traz gozo. A presença de Deus nos traz segurança, nos traz fortaleza, nos traz ânimo, nos dá poder para lutar, nos dá poder para vencer. A presença de Deus nos dá vontade de viver e vontade de ajudar outras pessoas também a viverem. A palavra de Deus nos traz a paz, nos traz a mansidão. A presença de Deus nos traz harmonia. A presença de Deus destrói os arcos, que são símbolos de guerra, queima os carros no fogo, que também são símbolos de guerra, quando o homem guerreia um contra o outro, e tudo isso só traz destruição, miséria, dor, vergonha, revolta, tristeza, amargura. Mas a presença de Deus quebra o arco e corta a lança e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando o salmista diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, imagine a bênção de uma nação que tem Deus como Senhor. Amém, queridos? Hoje, 12 de outubro, nós estamos também comemorando o dia das crianças. É o dia de muita gente aqui, porque Jesus disse em Mateus capítulo 18, versículo 3, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, não podereis entrar no reino do céu. Então, não tem entrada para orgulhoso, para orgulhosa, para prepotente, para soberbo, tem não, queridos. Lá tem entrada para pessoas humildes. Jesus pega uma criança, põe no meio deles e diz: como esta criança. É preciso se tornar como esta criança, humilde, simples, que não estava ambicionando coisas altas, mas acomodando-se às pequenas, às humildes. A palavra de Deus está dizendo: não ambicioneis coisas altas ou grandes, mas acomodai-vos às humildes. Glória a Deus. Se não me engano, hoje também é comemorado outro dia, que no caso nós não comemoramos. Qual que é? Como? Dia de Aparecida, é Aparecida do Norte, né? Louvado seja Deus. Eu acabei de citar um texto no Salmo que diz assim: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Não está escrito bem-aventurada a nação cujo Deus é uma senhora. Não está escrito isso. Está escrito na Bíblia Sagrada: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor é único. Único Deus verdadeiro. Louvado seja Deus. Não estamos para criticar, ou até mesmo hoje é muito pregado nas mídias, e existe até mesmo leis dizendo que devemos respeitar a escolha dos outros. Com certeza devemos respeitar as escolhas dos outros. Aí eu pergunto para você uma coisa: Jesus, se ele andasse na terra hoje, qual seria o posicionamento dele? O que ele teria dito? Se fossem os apóstolos do Mestre, que aprenderam diretamente de Jesus, hoje pregando, o que eles fariam? O que eles fizeram
o que Paulo fez quando ele chega em Éfeso, e lá estava a grande deusa Diana. O que aconteceu com os apóstolos naquela ocasião? Eles pregaram Jesus, eles apresentaram que Jesus era suficiente para todos, para perdão do pecado de todos, consequentemente para a salvação de todos. O que aconteceu na cidade? Muitas pessoas se converteram, passaram a crer em Jesus como suficiente para a sua vida. Muitos fabricadores de imagens da deusa Diana pararam de fabricar porque se converteram. Muitos que tinham em estoque começam a destruir porque viram que era coisa de nenhum préstimo. E os apóstolos, a cidade se alvoroçou e ficaram por cerca de 2 horas gritando desesperadamente, as pessoas daquela cidade gritando e dizendo que grande era a Diana dos Efésios. Deixa eu fazer uma pergunta para ti nessa noite. Se Diana era grande, cadê ela hoje? Se a Diana dos Efésios, os Efésios tanto vibravam por ela, dizendo que ela era grande, cadê ela hoje? Cadê a glória dela hoje? Não existe. O Deus apregoado pelos apóstolos, o nome de Jesus que era apregoado pelos apóstolos, tanto existe como subsiste e existirá eternamente, porque esse é grande. Então, bem-aventurado é o Brasil, se ele hoje estivesse comemorando, se prostrando, se curvando, bendizendo voluntariamente o Senhor que salva, o Senhor que sara, o Senhor que mataram ele na cruz, mas o terceiro dia ele ressuscitou. Jesus não precisa de complemento nenhum, ele é o Senhor. Se alguém encontrar na Bíblia algo contrário, eu gostaria de conhecer uma base para que nós pudéssemos celebrar ou memorar o que está acontecendo em todo o país Brasil hoje. De Gênesis a Apocalipse, nós não encontramos nenhuma referência a outro mediador. Quando Paulo escreve ao jovem obreiro Timóteo, capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: porque há um só Deus e um só mediador. Um só mediador. Se existe um segundo mediador, então Paulo estava mentindo. Então Paulo estava errado. Só existe um mediador, não existe medianeira, nem medianeiro. Um mediador entre Deus e os homens. Como é o nome dele? Jesus Cristo, homem. Por que homem? Porque ele se fez homem para poder verdadeiramente cumprir a função de mediador, que foi sacrificado numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita do Pai. Aí sim ele tem poder e autoridade e direito legal para mediar entre Deus e o homem. Nós não podemos encontrar na Bíblia, em nenhuma parte, mediação por meio dos seguidores de Jesus. Não encontramos base para que Pedro se tornasse um mediador ou medianeiro. Não encontramos base para que Maria, para que José, para que Tiago, para que João se tornassem mediadores entre Deus e os homens. O único mediador que existe entre Deus e os homens é aquele que é onipresente. Os seguidores de Jesus não são onipresentes. Eles morreram numa vida de santidade, sim. São homens santos, mulheres santas, mas não têm onipresença. Eles não têm capacidade de estar em toda parte, em todo lugar. Eles não têm capacidade de ouvir todo mundo ao mesmo tempo. Nem tampouco qualquer um deles estão assentados à direita de Deus, nem à sua esquerda. Somente um que morreu na cruz, que derramou seu sangue por todos nós, subiu ao céu, assentou-se à direita do Pai. Esse pode ouvir tuas orações, esse pode saber das tuas fraquezas e te ajudar te dando força. Esse pode, porque é o homem das mãos furadas. Ele tem liberdade e direito legal. Suas mãos foram perfuradas pelos cravos
seus pés, uma lança o transpassou ao lado. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, é o único mediador entre Deus e o homem. Pode acontecer medianeiros ou mediadores extra-bíblico, mas dentro do Gênesis ao Apocalipse não existe mediação. A palavra também é clara ao repetir o livro dos Atos, capítulo 4, versículo 12. Ele diz também: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, isso envolve todo o globo da terra, debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Salvação, mediação, intercessão pertencem exclusivamente à pessoa bendita de Jesus. Nenhum outro tem poder de perdoar os teus pecados. Um certo dia eu vi, chegando numa residência, eu vi em cima da estante um convite, onde tinha lá no convite a oração de Aparecida do Norte. E nesta oração estava atribuído a ela alguns atributos que só pode ser resultado da ignorância de quem a escreveu. Mas pastor, faz isso não. Eu faço, porque a verdade deve ser proclamada nos quatro cantos do mundo, e a verdade é Jesus. Lá está escrito naquela oração de que ela é advogada. O que encontro na Bíblia é de que Jesus Cristo é o nosso advogado. Lá está escrito que ela é a nossa esperança. Encontrei na Bíblia que apenas Jesus Cristo é a nossa esperança. Lá está escrito de que Aparecida do Norte é a nossa vida. Encontrei na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, apenas que Jesus Cristo é caminho, verdade e vida. Então nós encontramos, dado a Aparecida do Norte, atributos que pertencem exclusivamente a Jesus. E se alguém toma algo que é de Jesus, então este ser é um anticristo. Nossa, que isso, pastor? Examine a Bíblia que você vai ver. Qualquer um que se colocar no lugar de é anticristo. Por quê? Porque vai roubar sua fé. Sua fé, que devia estar apenas em Jesus, está colocada em outro que não é da mesma espécie, outro que não é da mesma semelhança. E não existe ninguém na mesma semelhança de Jesus. Debaixo do céu não há dado nenhum outro nome entre os homens. Por que não é dado? Porque não existe outro. Quando a Bíblia usa essa palavra, este verbo traduzido para a palavra outro, está se falando de outro da mesma espécie. Não existe outro ser igual a Jesus, porque se existir outro ser igual a Jesus na terra, então nós teremos aí um segundo Deus, porque Jesus é o Filho de Deus, e como Filho de Deus, Ele é Deus. Não podemos aceitar de que a palavra de Deus seja violada desta forma. Então hoje se comemora algumas coisas, crianças e Aparecida do Norte, mas na verdade todo cristão é cristão por causa de Cristo, e nós não podemos permitir que a nossa fé seja levada por causa de tradições que surgiram anos e anos depois, com o passar do tempo. Tradição formada pelo homem não merece credibilidade doutrinária. As tradições que herdamos dos apóstolos, essas são verídicas. Paulo fala das tradições que foram transmitidas por eles, mas aquelas que vão além deles não são verídicas, porque o próprio apóstolo Paulo diz que tinha um temor dentro dele, e ele gemia e sofria por isso, porque sabia que depois da sua partida, ou depois da sua morte, surgiriam muitos falsos, muitos lobos devoradores, que, não se compadecendo do rebanho, introduziriam na igreja falsos ensinamentos para deturpação da mente e da fé daqueles que o ouviam. Nos dias atuais,
nós estamos tendo acesso à palavra de Deus. Se você quer conhecer a palavra de Deus e andar por ela, ela está à sua disposição, para que a gente não venha estar cocheando entre dois pensamentos. Jesus Cristo não pode estar no canto da parede, como as pessoas colocam às vezes o pé de peão roxo. Jesus não pode estar no canto da parede. Jesus não pode estar lá embaixo na estante. Jesus tem que estar no coração do dono da casa, no coração da dona da casa, no coração dos filhos da casa, no coração de todos nós que vivemos, que respiramos, que nos movemos, porque quando nós morrermos, quando nós partirmos daqui, quando nós fecharmos os nossos olhos, nosso espírito, nossa alma vai subir, vai de encontro ao Todo-Poderoso. Nós precisamos lá do mediador. Nós não vamos ter ajuda de medianeira nem de medianeiro, nós vamos ter a ajuda do mediador, que é aquele que vai te aceitar ali junto com o Pai, aquele que, se você tem o nome dele sobre si e o Espírito dele está sobre ti, então você pertence a Deus. Isso é bíblico, está na Bíblia, irmão. A palavra de Deus deixa bem claro: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se você tem o Espírito de Cristo, então você tem tudo, você está completo, você não está faltando nada. Aparecida do Norte, como foi batizada aquela imagem que foi capturada dentro do rio por pescadores, ela não tem espírito para transmitir para os seus devotos. Não existe um segundo Espírito Santo, só existe um Espírito Santo, aquele que provém de Cristo e do próprio Pai. O Espírito Santo provém do Pai e provém do Filho. Então, se alguém está em Cristo, ele é nova criatura, lhe é dado o Espírito Santo, que é o selo de garantia daqueles que hão de herdar a vida eterna. Qual o selo de garantia? Não é esse blazer que estou usando agora. O selo de garantia não é a gravata que estava usando tal dia. O selo de garantia não é o diploma, o anelzinho que a gente usa no dedo. O selo de garantia de que você vai morar no céu não é o tanto de língua estranha que tu fala numa noite. O selo de garantia não é o tanto de profecia que eu profetizo na semana. O selo de garantia não é o tamanho da influência que eu exerço sobre as pessoas. O selo de garantia não é a minha oratória, se é linda, bonita e aplaudível por quem está me ouvindo. O selo de garantia é o Espírito de Deus na tua vida, é o Espírito de Deus na nossa vida. Então a Bíblia é claríssima: se alguém está em Cristo, nova criatura, ou seja, se alguém tem o Espírito de Cristo, esse tal é dele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Amém? Então não divida a sua fé, não divida a sua fé, acreditando em Jesus e ao mesmo tempo acreditando em algo que você não sabe da origem. E sabemos, por comentários de alguém, por documentos que foram formados pós, você não sabe. Deus não ia gerar uma imagem dentro do rio para dizer que era a mãe de Jesus. Deus não iria pegar o barro do fundo do rio e modular uma imagem em forma humana para dizer que era a mãe de Jesus. Ei, já existiam várias nessa época. Já existiam várias. Assim como existe Nossa Senhora do Ó, assim como existe Nossa Senhora das Dores, assim como existe Nossa Senhora de Fátima, assim como existe Nossa Senhora do Bom Parto e Nossa Senhora da Rosa Mística, cada uma imagem diferente, cada uma um culto diferente, cada uma homenagem diferente, cada uma oração diferente. Que estranho! Se é a mesma pessoa, então por que são tão variadas? Se é a mesma pessoa, então por que elas mudam de cor? Não é estranho isso? O Jesus da Bíblia é único, único Deus, único Senhor, único mediador, aquele que pode nos levar à presença do Pai em total segurança. Pastor, fala isso não, que o senhor vai preso, não tem problema. Chega lá na cadeia, eu falo para os presos a mesma coisa.
para o delegado também, para o oficial também. Mas não dá para retirar as palavras, porque é a palavra de Deus que está dizendo, está escrito. Por que é importante ler a Bíblia? Porque na Bíblia você vai conhecer a verdade. Por que é importante ler a Bíblia? Porque lá você vai conhecer a verdade de Deus. A verdade é que Cristo morreu na cruz para a salvação de todo aquele que nele crê. Você não vê Paulo, o apóstolo São Paulo, pregando outro nome, você vê na Bíblia? Não tem. Você não vê o apóstolo São Pedro pregando outro nome, ele só prega Jesus. Você não vê São Tiago pregando outro nome, São Tiago só prega Jesus. Você não vê São Mateus pregando outro nome, São Mateus só prega Jesus. Você não vê São Marcos pregando outro nome, São Marcos só prega Jesus. Você não vê São Lucas pregando outro nome, São Lucas também só prega Jesus. Então, todo o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, os Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas, a carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos cristãos de Roma. Se você ler toda a carta escrita pelo apóstolo São Paulo começa a falar de Jesus nos primeiros versículos da carta e vai até o final apresentando Jesus para os cristãos de Roma. Quando você vê Paulo escrevendo a sua primeira carta aos cristãos de Corinto, e que depois ele escreve uma segunda carta aos cristãos de Corinto, o apóstolo São Paulo estava apresentando Jesus. Quando você vê o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos cristãos, aos Gálatas, aos cristãos de Éfeso, aos cristãos de Filipos, aos cristãos da cidade de Colossos, ele apresenta apenas Jesus para essas cidades. Quando você vê alguém escrevendo a carta aos Hebreus, a carta que foi escrita a Tito primeiro que Hebreus, evidentemente, também Filemão, vem antes, tudo isso Paulo só falava de Jesus. Quando você vê Pedro e depois Judas, João, nas suas 3 epístolas, ele só apresenta Jesus. Judas apresenta Jesus, inclusive Judas tem um texto bem interessante, como eu estou pertinho dele aqui, do livro, né? Do livro, não é de Judas não, porque ele está com Deus já. Ele fala uma coisa muito importante. O que diz aqui, Judas não tem capítulo, apenas versículos. Uma escrita pequena, mas direta, objetiva. Ele nos informa nesses primeiros 4 versículos da necessidade de pelejar pela fé. É dever cristão pelejar pela fé. Mas que fé? Vamos ler o que ele está dizendo aqui. Olha o prefácio. Olha o início. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai. Olha só. E guardados em Jesus Cristo. Em quem que os cristãos são guardados? Em Jesus Cristo. Quem é citado aqui? O Pai e também o Filho. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. É o que Judas está escrevendo. Aí ele escreve mais assim, olha: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Quem são esses santos? Os santos da sua época, todos aqueles que estavam guardados em Jesus Cristo, todos aqueles que eram amados por Deus Pai, todos aqueles que seguiam Jesus, que criam em Jesus.
tinham uma vida santificada. Aí ele diz o seguinte: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Presta atenção no detalhe. E negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. O que me surpreendeu na oração a Aparecida do Norte é que na sua oração também está escrito que ela é soberana Senhora. Presta atenção que, mais uma vez, um atributo que é exclusivo de Jesus é dado a ela, e não a base bíblica para isso. Está escrito o seguinte: negam a graça de nosso Deus, ou negam o nosso único soberano e Senhor, único soberano, também único Senhor. Então, se tem outro soberano, ou outra soberana e outra senhora, então Judas também se equivocou e errou gravemente na sua doutrina. Preferencialmente, prefiro crer no que está escrito na palavra de Deus, porque ela é não somente escrita, mas ela é provada, ela é testada, é provada e é aprovada. Passou no crisol. A palavra de Deus tem passado no crisol, porque durante esses 2000 anos, muitos céticos e críticos têm tentado destruí-la, mas ela tem sobressaído sobre todos e tem conseguido vencer, porque é a palavra de Deus. Tentaram combatê-la queimando, porque a palavra de Deus nas mãos do povo faz o povo ser liberto, porque conhece a verdade. Então combatiam, queimando as Bíblias do pessoal, proibindo o pessoal de ler Bíblia. Você está tirando a verdade das mãos do povo. Mas mesmo assim, não dá para combater contra ela e vencer. Hoje, nós sabemos que existe o tráfico de drogas, que entra meio que escondido nas cidades. Na época, por exemplo, de Tyndale, esqueci o primeiro nome dele, William Tyndale, mais ou menos assim, não sei se alguém lembra aqui. Quando ele traduz a Bíblia para o inglês, para que o pessoal da Inglaterra começasse a ler Bíblia, as Bíblias não eram permitidas ter acesso nas cidades como tem hoje. Então elas eram contrabandeadas. Eles imprimiam as Bíblias, colocavam dentro de sacos de ração, misturado lá com sacos de ração para animais, algumas coisas, e as Bíblias findavam entrando dentro das cidades, transformando vidas. Homens e mulheres que preferiam morrer queimados na estaca, na fogueira, do que negar a sua fé em Jesus. Entende? Se hoje há corrupção e muitos estão usando a Bíblia para ganhar dinheiro, vão prestar conta a Deus. Porque aqueles que têm a vida transformada pelo poder da palavra de Deus é o contrário. Eles não são amantes do dinheiro, mas amam o seu Senhor, porque reconhecem o que Ele fez por eles na cruz. Todo homem só é bem-aventurado, ele começa a ser bem-aventurado quando ele olha para si e se vê um perdido pecador. Ele começa a ser bem-aventurado, porque para perdido pecador Deus enviou Jesus para salvar. Enquanto a gente estiver dizendo eu sou bonzinho, eu sou bom demais, está tudo bem porque eu não faço isso, não faço aquilo, não faço mal a ninguém, a gente não está indo bem não. Porque um certo dia um homem chamado Cornélio, eita homem abençoado, dava esmolas, orava todo dia, jejuava, homem piedoso com a família. Você não chegava na casa do Cornélio para ver bagunça não, estava todo mundo ali piedosamente vivendo. Mas de repente Deus manda um anjo para falar com aquele homem e diz para ele: manda chamar Pedro, Pedro vai te dizer palavras que vai salvar a tua alma. Presta atenção que não foi Pedro que salvou Cornélio não, Pedro trouxe a Cornélio a palavra salvadora. Aquilo que Deus deu a Pedro, aquilo que Jesus deu a Pedro, ele trouxe para Cornélio. Como assim? Jesus disse assim: eu te dou as chaves do reino do céu. Quem tu ligar aqui embaixo vai estar ligado lá em cima.
Se desligar aqui, vai estar desligado também. Pedro acabou de ligar Cornélio com Jesus Cristo, com o Pai através de Jesus. Por quê? Porque Pedro chega na casa de Cornélio, apresenta Jesus para aquele homem, apresenta Jesus para aquela vizinhança que estava ouvindo, para os amigos de Cornélio, e todos creram, e foram cheios do Espírito de Jesus, e foram também já batizados nas águas. Então é maravilhosa a obra de Deus.